Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Netfinders Brasil. Hoje nós vamos discutir um assunto de interesse aí de todos os provedores de internet, de todos os ASN, principalmente os novos ASNs, né? Hoje, um provedor de internet que se torna AS pode receber apenas um bloco IPv6 e ficar na fila de espera pelo seu bloco IPv4. Vamos discutir um pouco aí quais seriam as formas de tentar contornar esse problema, inclusive pensando numa proposta aí de como é que os registros poderiam oferecer aí blocos menores e diminuir a fila de espera pelos endereços IPv4. Fique com a gente até o final e você vai entender como isso poderia ser feito. Bom, primeira coisa aí, pessoal, que eu acho importante da gente lembrar, né, é pensar na questão da escassez dos endereços, né? Como a maioria já sabe aí, os novos sistemas autônomos recebem apenas IPv6, né? Se for um provedor de internet 1/32, se for um cliente usuário final, né? Tipo um banco, uma grande empresa que tem sua saída BGP aí, vai receber 1/48. O que eu mais vejo os provedores perguntarem, né, os pequenos, e principalmente quem está começando agora, é o seguinte: Adilson, tem como eu trabalhar só com IPv6? Ontem mesmo, né, no vídeo que eu tinha postado, falando se ainda valeria a pena ter a ASN ou não, né? Teve um rapaz que me perguntou ali, mas eu posso trabalhar só com V6? A resposta, infelizmente, é não, ainda não, tá? Porque apesar dos grandes players do mercado já terem suporte a V6, ainda há sites que só são suportados em V4, ainda há um mundo legado aí que não é dual stack. Então você precisa de IPs. A ideia é que você precisa pelo menos de alguns IPs, pelo menos para que você tenha uma técnica de transição, né? Habilitar ali um CGNAT ou NAT64, né? O CGNAT geralmente que o pessoal mais trabalha aí. Então eu preciso conseguir alguns endereços IPv4, ainda que seja para manter uma técnica de transição ativa, né? Existem aí pelo menos aí, 4 formas de você obter o endereço IP, né? Primeira coisa, se eu tenho um provedor que acabou de se tornar S, por exemplo, ele não vai ter que devolver o bloco IPv4 que ele recebeu do provedor de trânsito, né? Então vamos imaginar ali, eu tenho um provedor que começou agora recentemente, ele recebeu o que lá? Acho que no mínimo 1/29 aí da operadora, e ele, apesar de ter se tornado ASN, como ele não recebeu o V4, ele vai continuar com o V4 que ele tinha, que é muito pouquinho, né? Não dá para fazer quase nada com isso, mas se ele quiser, ele poderia, de repente, se ele tivesse conseguido receber um pouco mais, né, do que 1/29, sei lá, 1/28, ele já poderia aí usar CGNAT, ele não precisa devolver os endereços IPs, porque apesar de ser ASN, ele não recebeu o bloco próprio de V4. Se isso não for suficiente, ele poderia tentar buscar uma transferência de bloco, né? Então, ele poderia comprar de outro provedor, né? Ver alguém que poderia vender para ele, o que é difícil, né? Porque pela lei da oferta e da procura, a ideia é que os IPv4 passam a valer ouro, né? Então, vai ser cada vez mais difícil de encontrar alguém disposto a ceder os blocos, e se o fizer, os preços estão bem altos, né? Existe também ali um mercado negro de IPs, né? Eu já vi muita gente comentando que foi abordado por pessoas ali querendo fazer a locação do endereço IP, né? Mas o endereço locado de forma não legal, né? Ou seja, não vai fazer a transferência do bloco para o cara usar. O cara simplesmente fala assim: ó, eu tenho esses IPs aqui, você pode anunciar esses blocos aí que o dono cedeu eles para mim extraoficialmente.
Além de você nunca ser o dono do próprio bloco, né? Porque você vai estar pagando, e geralmente é cobrado um valor mensal bem maior do que o registro cobraria aí por esses valores, né? Hoje em dia, em dias de RPKI, IRR e outras formas de estar verificando se o IP é seu mesmo, né? Você corre o risco de repente, não poder mais usar os endereços IPs, porque eles não são seus de verdade, né? Então, assim, o melhor seria poder aguardar na fila do registro de numeração, esperando um bloco que seja seu mesmo, né? Um bloco seu. E aí, pelas regras atuais, você poderia receber aí de 22 a 24, né? 24 é o menor bloco possível de se receber aí, tá? E, então, esperar na fila seria, assim, o mais barato e o que teria, assim, que me daria também uma quantidade maior de IPs. O grande problema é o seguinte, né? Os endereços IP se esgotaram e já tem vários sistemas autônomos que se tornaram AS depois do esgotamento e já estão na fila, né? Então, a pergunta que não quer calar, como é que está a fila? A fila está andando, né? A fila para atribuição de endereços está andando? O que nós temos de resposta aí, né? Que sim, a fila anda, mas a fila ainda anda devagar, tá? Obviamente, se já acabaram os endereços IPs, de onde é que vão vir as novas alocações? Os registros precisam recuperar blocos. Blocos por falta de pagamento, ou alguma empresa que fechou, faliu, e aí os endereços IPs voltam para o registro, né? Voltam para serem redistribuídos, realocados. Eu deixei para vocês aqui os links que vocês vão poder pegar na apresentação, que eu vou deixar disponível para download para vocês. O link está na descrição aqui do vídeo, tá? Você pode consultar aí os blocos recuperados. São poucos, se você for parar para pensar na grande demanda que nós temos, né? Porque, afinal de contas, os IPs não se esgotaram só na nossa região da América Latina e Caribe, que já é enorme, né? Mas também em todo o mundo. Existem transferências que são feitas, né? Venda ou concessão de IPs, que também, se você conferir ali na tabela, não são muitas. E algumas delegações ali foram criadas ali no NACNIC. Se você for pesquisar, a maioria das delegações de blocos são Brasil, né? A gente, como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Dos mais de 8.000 AS da América Latina, o Brasil tem mais de 5.000, né? Então, nós somos maioria absoluta aí. Mas, pela quantidade de AS, a fila anda, mas anda devagar. Então, a ideia era a seguinte: como fazer que a fila ande mais rápido, né? Como é que eu poderia atender as pessoas as empresas, né? Os sistemas autônomos que estão na fila esperando um endereço? A ideia é que esses endereços, diferentemente do que ocorria anteriormente, não seria para dar um IP para cada usuário, né? Vou estar usando o CGNAT, e então a ideia é ter pelo menos uma pequena faixa para que o novo AS, que não tem zero IPv4 dele mesmo, né, pudesse pelo menos fazer uma técnica de transição como o CGNAT, sem precisar ficar dependendo do bloco do seu upstream, da operadora. Então, a razão, o mais lógico que se imagina, né, a alternativa mais lógica que se imagina seria conceder blocos menores que /24 para esses AS que estão na fila, mesmo porque se eu conseguisse dar um bloco menor, né, por exemplo, /25, /26, 27, 28, não sei, quando um bloco recuperado entrasse no banco de dados, eu poderia atender uma quantidade maior de AS na fila, né? Porque, por exemplo, enquanto eu daria no mínimo 1/24, atenderia um AS que está na fila,
Se eu for trabalhar, por exemplo, com barra 25, atenderia 2. Se eu fosse trabalhar com barra 26, atenderia 4, né? Quadruplicaria o número de AS atendidos aí. Que, teoricamente, poderiam se virar ali, obviamente, algo menor que barra 24 não são muitos endereços, né? Mas, pelo menos para o AS pequeno, ele teria já a possibilidade de começar a andar com as próprias pernas, tá? Eu imagino que, de repente, você poderia ter uma tabela e atender, assim, quem poderia atender, quem se satisfaria com barra 25, ou com barra 26, ou com barra 27, tentar fazer uma escala para tentar atender aí o maior número de AS que estariam na fila aí. Ok, eu imagino que quem está assistindo o vídeo, né, já começou a falar, colocar uma série de objeções, né? Pô, Adilson, não dá, tem um monte de problemas aí, barra 24 é o mínimo, nós aprendemos com os nossos pais, isso passou de geração para geração, tem que ser barra 24. Mas, na verdade, não é bem assim, tá? Então, segura aí um pouquinho, vamos continuar a falar a respeito. Eu estou ciente que tem vários problemas para eu ter uma alocação menor do que barra 24, tá? A primeira grande barreira é o próprio BGP, né? A gente sabe que as boas práticas, a gente vive há muitos anos falando isso nos cursos de BGP, inclusive, né? De que o anúncio deve ser até um barra 24 e que anúncios mais específicos, né, barra 25, 26, 27, geralmente são filtrados para evitar o aumento excessivo da tabela de rotas, tá? Lembrando que isso é uma boa prática, tá? Teoricamente, nada impediria aí que o BGP aceitasse, bastaria que as operadoras não filtrassem, ok? E a gente já está aí praticamente no limite aí do V4. Então, para tentar rebater isso, eu diria o seguinte, né? Pelo benefício que eu teria para atender os AS não alcançados aí, né? Os AS que não têm V4 e não tem uma previsão aí de ter ali até que apareça alguma coisa no estoque, né? Será que não valeria a pena flexibilizar essa regra? E se eu flexibilizar essa regra, qual é o impacto que efetivamente vai ter ali de repente, permitir 25 ou 26? Será que a tabela cresceria tanto assim que inviabilizaria? Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que o aumento na tabela seria compensado por poder atender esses que estão excluídos, aí estão sem os endereços V4. Obviamente, tem outras coisas, a questão do RUIS também, a delegação ela só pode ser feita lá com barra 24, eu não posso fazer algo, não posso delegar blocos aí para alguma coisa mais específica, mas o sistema poderia ser alterado, tá? Isso não é uma camisa de força, poderia ser feita a alteração. A grande questão, na verdade, acho que fica no que a gente comentou, né? O quanto que eu permita que seja mais específico que 24 vai fazer crescer a tabela, né? Teria que encontrar-se um tamanho aceitável para esse crescimento. E também esse tamanho aceitável fosse satisfatório para a técnica de transição, tá? Porque, por exemplo, não adiantaria nada, eu imagino, né? Vamos dividir tudo, dar um barra 29 para cada um que está na fila. Pô, com o barra 29, eu imagino que a grande maioria não vai conseguir fazer muito com o CGNAT, né? Porque são poucos endereços. E, ao mesmo tempo que eu dou pouco endereço para os provedores, eu aumento muito a tabela, né? Porque com barra 29, obviamente, vou ter uma desagregação bem maior. Mas, de repente, um barra 25, um barra 26, a desagregação é menor e eu também tenho um endereço, de repente, que tem um tamanho aí que já seja considerável para o CGNAT, por exemplo. Então, essas são considerações a serem feitas e coisas que poderiam ser mensuradas. Eu acredito que é possível mexer nessa barreira e termos aí uma alocação mais inteligente aí para quem está na fila.
ok? Se você acredita que isso é possível, se você acha que isso é viável, né, que valeria a pena mudar o modelo atual, a grande questão é como fazer para mudar. Então, qualquer mudança nas regras é preciso apresentar uma proposta técnica no Fórum de Políticas do LACNIC. Essa proposta ela é analisada, né? Então, especialistas de rede que participam do fórum dão seus palpites, né? Então, olha, eu acho não, barra 25, não, 26, 27, não. Tentar justamente mensurar isso e ver o que satisfaria as condições ali, né? Um número aceitável para a CGNAT que não desagregasse muito a tabela de roteamento global. Tendo alinhado isso, né, tendo amadurecido a proposta técnica, a proposta pode ser colocada em votação e, se for aprovada, ela muda as regras de alocação da nossa região da América Latina e Caribe, né? Lembrando que nós, no Brasil, somos maioria, né? Nós somos maioria dos sistemas autônomos do LACNIC, são brasileiros. Então, se nós tivermos um movimento aqui para aprovar isso, muito provavelmente conseguiríamos passar, desde que nós tenhamos, né, uma proposta madura para apresentar para esse problema. Então, pessoal, a ideia é essa, né? Eu estou lançando o pontapé inicial, né? Eu estou conversando aí com algumas pessoas que têm a participação ativa nos fóruns do LACNIC, e eu gostaria de estar montando uma proposta nesses moldes, porque eu acho que é uma coisa que é interessante para a comunidade internet. Se você quer participar das discussões, eu convido vocês aí a entrar nesse grupo, né? Eu criei um grupo de discussão a respeito aí de blocos IPv4 para novos ASNs, um grupo no Telegram. Convido vocês aí a participarem e para que a gente possa começar a amadurecer essas ideias, né? Qual que é o tamanho que você acha ideal? Quanto daria para você pelo menos trabalhar com o CGNAT na borda do teu provedor? Eu gostaria de escutar isso, para a gente poder amadurecer isso e, de repente, aprovar isso e ter uma mudança aí para toda a comunidade. Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Até a próxima.